Olá, boa tarde, professora, doutora Ana Cláudia. Muito prazer em Olá, boa tarde, conhecê-la. Isabela. Prazer é todo meu. Olá, boa tarde. Bom, eu não sei se já tem algumas pessoas aqui, se tem gente participando ou não, se já podemos iniciar. Já deu o horário, né? 14h30. Não Isso. consigo ver aqui. Tá, já estamos online, então. Bom, boa tarde, meu nome é Isabelle Dias Carneiro Santos, sou professora adjunta na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, aqui no campus de Campo Grande, onde era para ser a sede presencial, né? Mas em função da pandemia estamos fazendo online, pelo menos isso. Eu vou estar presidindo hoje essa sua apresentação com o título Direitos Humanos, Empresas e a Sustentabilidade Planetária, incorporando a Agenda 2030 da ONU e aos negócios, que vai ser então apresentado pela professora doutora Ana Cláudia Ruicárdia Achabayan, falei certo? Falou certíssimo. Muitas pessoas erram, você falou super bem. Eu estava esperando alguém falar seu nome, mas ninguém falou seu sobrenome, o último, só parava no card. Eu falei, deve ser isso, né? A professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie, casa a qual eu nutro imenso carinho, tanto pelos professores como demais funcionários, pois foi onde eu realizei o meu doutoramento. Ai, Então, que quando eu vi bom. que você é professora da Mackenzie, já fiquei contente por isso também. E antes de eu apresentá-la, professora, eu a cumprimento, assim como os demais ouvintes, né, dessa tarde, e destaco a importância do tema que você vai abordar hoje, né? Que além de ser super atual, é de importância ímpar, uma vez que atualmente, só no que se refere às empresas transnacionais, eu andei verificando que tem em torno de 82 mil, e outras 160, outras 810, mais ou menos, subsidiárias, que atuam em quase todos os ramos de produção de bens e serviços, algumas possuindo receita até superior a alguns estados em desenvolvimento e subdesenvolvidos, mas que a gente percebe também de contrapartida que, em razão dessa globalização que a gente vivencia, também existe a perpetração de uma série de violação aos direitos humanos, que é o que você vai tratar. Razão pela qual a análise que você fez da sua pesquisa da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, dentre elas os 17 objetivos, as 169 metas, né, de proteção ao planeta e degradação, é assim crucial. Então, eu passo agora a leitura do seu currículo, professora, e passo também as orientações para a sua exposição. A professora doutora Ana Cláudia Ruicárdia Achabayan é doutora e mestre em Direito Internacional pela PUC São Paulo, é professora de Direito Internacional Privado na Universidade Presbiteriana Mackenzie, advogada, coordenadora do Grupo de Estudos MAC, Direitos Humanos e Empresas, e coordenadora também do Grupo de Estudos Pessoas Invisíveis, Prevenção e Combate ao Tráfico Interno Internacional de Seres Humanos. É conselheira da Global Business and Human Rights Scholars Association, Latin American Branch, além de ser uma das colaboradoras também aqui da Academia Brasileira de Direito Internacional. A senhora vai ter 20 minutos de fala, com 10 minutos para questionamento ao final, no qual os ouvintes podem utilizar o chat para fazer as perguntas. Ou, se você preferir, também pode utilizar os 30 minutos para fazer a sua apresentação, só que aí, no caso, não vai ter abertura para as indagações. Mas aí eu deixo a sua livre escolha, tá bom? E, mais uma vez, seja bem-vindo, um prazer imenso em conhecê-la. Muito obrigada, professora Isabelle. O prazer é todo meu. É uma pena que nós não pudemos nos conhecer pessoalmente, porque se estivéssemos no congresso, né, estaríamos aí juntas lá no cafezinho, né, e todos esses encontros que são tão importantes nos congressos brasileiros de direito internacional, a gente acha que é nessas horas, né, que a gente realmente valoriza o presencial e como faz falta, né, como a gente sente falta dessa interação. Mas que bom que nós temos a tecnologia a nosso favor, então podemos estar aqui juntas e juntos todos hoje,
Então, de qualquer maneira, apesar de virtualmente, é um prazer conhecê-la, professora. É uma alegria muito grande poder estar aqui junto de você. Eu gostaria de cumprimentar todas e todos que estão aqui no chat, se manifestando. Eu estou muito feliz já com o feedback aqui, e eu acho que a cada comentário, elogio, eu confesso que a minha responsabilidade ela vai aumentando. Então, eu espero também que a gente consiga ter um diálogo bastante produtivo. A minha intenção, professora Isabelle, é de falar 20 minutos, e abrir realmente os últimos 10 para perguntas, porque para mim conhecimento sempre tem que ser compartilhado, e eu aprendo muito junto com as perguntas, e também ajudar aí também a tirar as principais dúvidas que surgirem a partir da minha fala. E, mais importante de tudo, apesar já de ter cumprimentado a professora e cumprimentado todos e todas que estão aqui, eu queria cumprimentar e com um abraço imenso e apertado o professor Wagner Menezes, organizador do Congresso, e todas e todos da organização, da BDI, e parabenizá-las e parabenizá-los também por essa organização que, assim, ficou fantástica, apesar aí de ter sido tudo, né, aí nos últimos poucos tempos, então realmente tivemos pouco tempo para essa organização, mas a organização ficou muito boa, parabéns, né, e parabéns a todas e todos da BDI, e um beijo enorme para o professor Wagner, um super querido, né, a quem eu tenho muito carinho e admiração. Então, já deixei aí, já fiz os meus cumprimentos iniciais, né, espero não ter perdido tanto tempo com eles, porque a gente tem que falar sobre a palestra aqui, né? E por que eu decidi falar sobre esse tema no Congresso, nesse 18º Congresso Brasileiro de Direito Internacional? Quando a gente fala em sustentabilidade, né, é fundamental a gente começar a pensar nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, a professora já mencionou no início, né, que os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles fazem parte da Agenda 2030 da ONU, foram instituídos pela Organização das Nações Unidas no ano de 2015, né? Então, a meta dos estados aí, não somente de estados, a gente já vai falar sobre isso, é de tentar atingir esses 17 objetivos e suas respectivas metas, que são 169 metas, como bem dito pela professora, né? É atingir essas metas até o ano de 2030. E aqui a gente precisa lembrar dos objetivos do milênio, que foram instituídos pela ONU nos anos 2000, né? E que foram aí, querendo ou não, os precursores dessa agenda que a gente trabalha nos dias de hoje. Os objetivos do milênio, eles eram, então, compostos por diretrizes para os estados cumprirem aí numa meta de 15 anos, ou seja, o prazo máximo, o deadline dele seria 2015, né? Que num primeiro momento eles não eram obrigatórios, então em tese, né, os estados teriam de atingir essas metas, mas eles eram direcionados única e exclusivamente para estados, né? Então a gente não falava e não discutia tanto como outros sujeitos e atores deveriam implementar os Objetivos do Milênio nas suas propostas, nos seus projetos. Já os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles têm essa característica, esse diferencial, e que é importante a gente falar sobre isso e destacar, que é o diferencial de ter sido estabelecidos e criados a partir de um diálogo entre estados e demais sujeitos, e principalmente, né, demais atores, dependendo da forma como vocês conceituam aí o termo no direito internacional, claro, empresas vistas como, né, classicamente como atores, mas também com empresas. Então, assim, a discussão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável como uma forma de dar continuidade àquele desenvolvimento dos próprios Objetivos do Milênio, ela não foi somente voltada para estados, mas também para outros atores, e no caso também para empresas, né? O que já demonstra, o que já denota a importância, né, crescente, e no sentido não só econômico, quando a gente vê que há empresas cujo capital ele supera o PIB de muitos estados. Então, recentemente a gente viu que a Apple, né, o capital da Apple hoje ele é superior ao PIB do Brasil, né? Então é algo muito massive, né? É algo muito grande e que precisa ser discutido, que precisa ser debatido, essa importância, né, que as empresas têm, não somente no sentido financeiro, mas também o papel que elas desempenham nessa sociedade e a influência, principalmente, que elas têm também nesse contexto. Então, não só essa influência, ela serve aí também no sentido de negociação, mas que elas também sejam, então, responsáveis pela implementação desses objetivos nas suas práticas e políticas.
políticas, né? Então, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nesse ponto, eles trazem esse diferencial de que não devem ser somente aplicáveis a estados, mas também aplicáveis aí a outros atores da sociedade internacional e, sobretudo, a empresas, né? Quando eu falo outros atores, eu também me refiro aqui, no caso, por exemplo, a organizações da sociedade civil, né? E demais organizações não governamentais também, né? Todos os entes da sociedade internacional hoje têm essa obrigatoriedade, essa obrigação de implementar os ODS, apesar do caráter não vinculante deles. E por que isso, né? Porque quando nós falamos nessa agenda, se vocês pegarem, e aqui eu não vou compartilhar uma tela, até porque o nosso tempo ele é curto, e eu acho que a gente tem de conversar mais, mas se vocês pegarem os 17 objetivos, observarem cada um deles, eles estão todos interconectados. Então, assim, cada ente da sociedade, querendo ou não, vai, de certa maneira, acabar implementando um ou outro, ou uma ou outra de suas metas, né? Mas a ideia central, e por isso que ele tem esse papel de ser aí, né, relacionado à sociedade como um todo, e dirigido à sociedade como um todo, a ideia central é a gente pensar na implementação desses objetivos de maneira holística, né, de maneira junta. Então, aqui, o que eu gostaria de trabalhar um pouco nessa palestra, né? Alguns raciocínios sobre, então, essa necessidade de as empresas também observarem os ODS, como observarem e por que, né? A gente precisaria, então, cada vez mais buscar políticas e práticas que estivessem relacionadas a esses objetivos. Só dando um exemplo bem breve aqui, eu fiz um levantamento com a minha assistente, a Isabela, né? Isa, você, obrigada por tudo. Né, eu fiz um levantamento para um artigo junto da minha assistente, e que nós pesquisamos das empresas brasileiras signatárias do Pacto Global, que são 800, tá? A gente fez um levantamento só para empresas mineradoras, então a gente fez, né, empresas brasileiras signatárias do Pacto Global, 800 empresas, quantas são as empresas que são empresas do ramo de mineração que são signatárias do Pacto Global. E nesse nosso levantamento, a gente começou a pesquisar como que elas diziam que respeitavam e cumpriam com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? E é muito curioso, porque elas fazem menção nos seus relatórios de sustentabilidade, então a gente vê que as empresas hoje elas já relatórios de sustentabilidade, que elas já têm, né, documentos nos seus websites mencionando que cumprem com os ODS, né? E a gente fez um levantamento rápido para tentar entender quais eram os ODS que elas diziam cumprir, se isso realmente era efetivo ou não, né? Ou se era só uma tentativa aí de greenwashing, que a gente chama, né? Que eu diria que são essas propagandas que elas trazem uma imagem, né, de que a empresa ela cumpre e respeita tais direitos, mas que no final das contas ela está bem distante disso, né? A realidade mesmo ela está bem distante disso. E no nosso levantamento nós percebemos que alguns ODS só eram mencionados por essas empresas, então não eram todos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, então não tinha lá, né, não havia iniciativas que eventualmente dialogassem com todos eles mencionavam um ou outro ODS, né, e às vezes não necessariamente essa era uma regra, então, por exemplo, a gente via a empresa que mencionava o ODS 2, tinha empresa que ODS 5, mas não havia também uma certa, um padrão entre esses ODS que eram mencionados, né, e para além disso, o que a gente acabou vendo também na nossa pesquisa foi que, além delas terem, né, delas mencionarem ODS de forma esparsa, a gente também não encontrou aí um perfeito alinhamento entre aquilo que está, né, previsto ali nos relatórios de sustentabilidade com a prática. Então, a gente acabou encontrando que, além dessas menções aos ODS, eles também têm muitas práticas atentatórias aos direitos humanos e ao direito ao meio ambiente, né, que vão totalmente na contramão de uma ideia de sustentabilidade. Então, isso foi algo que a gente encontrou. Uma segunda conclusão que nós tivemos nesse trabalho foi a de que, e a partir de alguns estudos que nós fizemos no grupo de estudos, o MAC-DHE, né, de que as empresas, elas acreditam, na maior parte das vezes, e esse é um estudo estrangeiro, depois eu posso, inclusive, compartilhar com vocês, né, as empresas, elas muitas vezes acreditam que elas não têm responsabilidade, a obrigatoriedade de cumprir
com todos os ODS, que há ODS que são relacionados às empresas, que as empresas podem, de certa maneira, cumprir, e há ODS que devem ser diretamente cumpridos por estados. E isso é uma falácia, essa é uma falácia, então nós precisamos também, né, superar esse raciocínio de que os ODS eles devem ser cumpridos ou por estados ou por empresas. A grande verdade é que todas e todos têm a obrigatoriedade de observar todos esses objetivos de maneira holística, né, e que um, querendo ou não, dialoga com o outro, e que os entes, eles precisam pensar em iniciativas e pensar em medidas que, na verdade, estejam em conformidade, em consonância com todos esses objetivos, né, e não apenas com alguns, dizendo que as empresas têm responsabilidade de implementar apenas alguns, mas veja bem, afinal, foram elas também as participantes, né, aí das reuniões, de toda essa discussão para a elaboração dos ODS. Então, elas já sabiam onde elas estavam se metendo e, querendo ou não, elas têm essa obrigatoriedade, essa responsabilidade, sim, né. Essa foi uma das conclusões que nós chegamos nessa pesquisa, e para além disso, né, isso foi uma pesquisa só com empresas mineradoras, mas se a gente pegar empresas de outros ramos, essa é uma realidade que também se apresenta, né? Hoje, quando nós falamos aí em um termo, eu vou usar a sigla, né? A sigla em inglês é ESG, em português a gente fala ASG, né? Ambientais, sociais e de governança, né, e nesse caso o ESG, né, que essa é a sigla que está na moda, que todo mundo ouve falar, mas que a gente precisa pensar também na verdadeira, na correta implementação, né, dessas normas, e como que a gente vai, então, querendo ou não, observar esses imperativos dos ODS, e também pensar que, eventualmente, por exemplo, ao cumprir com um ODS, exemplo, tá? Vou usar aqui um que eu falo bastante, que é o ODS 5, né? Que é relacionado mesmo à igualdade de gênero, ao empoderamento feminino, né? Ao cumprir com o ODS 5, você também, querendo ou não, está auxiliando no cumprimento do ODS 1. Está pensando lá na erradicação da pobreza, né? Então, vejam que a gente está aqui tentando trabalhar com não só medidas que se relacionem com um dos ODS, mas que também acabem, de forma indireta, dialogando e também cumprindo com os demais, né? Então, esses são pontos que eu acho que a gente precisa trabalhar aqui na nossa apresentação de hoje, e indo além disso, né, e eu pergunto, professora Isabelle, quanto tempo mais eu tenho, porque eu estou vendo aqui o horário também. Não, ainda tem uns 3 minutos, pode continuar. Ai, maravilha. 3? Então tá bom. Eu não quero perder o tempo também de conversar com as pessoas. E além disso, né, a gente também precisa pensar na realidade brasileira, e isso é algo que a gente tem trabalhado também no nosso grupo de estudos, né? Na realidade brasileira, o Brasil ele é composto de micro e pequenas empresas. As empresas nacionais, elas são muito aí focadas na ordem de pequenas micro e pequenas empresas. Então, a gente também não pode entender e pensar que os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles devem ser aplicados tão somente por empresas de grande porte, né? Porque aqui na nossa pesquisa minha com a Isa, a gente pegou empresas signatárias do Pacto Global, grandes empresas, etc. Isso não significa que as demais empresas, elas devem, então, se eximir dessa responsabilidade, muito pelo contrário. A nossa ideia, então, e no grupo de estudos, e agora nas pesquisas que a gente vem desenvolvendo, é como nós conseguimos analisar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e implementar esses ODS e pensar em medidas, né, que estejam adequadas a outra realidade de pequenas e médias empresas, micro, pequenas empresas, médias empresas, enfim, né, para que nós possamos compreender que esse movimento, ele não é direcionado só a estados ou só a grandes empresas, ele é um movimento que precisa ser global, né, e que essa interpretação, implementação holística, ela tem que ser global, ela tem que ser de toda a sociedade também, né. Então, agora no nosso grupo de estudos, a gente está desenvolvendo um e-book para pequenas e médias empresas, micro e pequenas empresas, médias empresas, enfim, com a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e algumas medidas que podem ser implementadas dentro da nossa realidade, a realidade brasileira, né? E, além disso, a gente criou agora, está até aberto, já vou fazer propaganda aqui também, para quem tiver interesse de fora, mas que quiser conhecer mais também, uma clínica, né, de
Educa os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, nós vamos selecionar escritórios de advocacia. Então, o primeiro momento são escritórios de advocacia de pequeno e médio porte do Brasil todo, para participar, para aprender um pouco mais como integrar os ODS nas suas práticas, e organizações não governamentais também, porque no final das contas, a ideia é não só empresas, mas falar com ONGs que também estão lá, né, trazendo então uma visão mais crítica sobre a nossa realidade, para que elas consigam, a partir desse conhecimento dos ODS, demandar, né, mais medidas e medidas mais práticas para essa implementação. Então, o tempo é muito curto, a vontade de falar muita coisa, mas eu espero que vocês tenham gostado, são só aí algumas ideias iniciais, e eu fico à disposição também para tirar quaisquer dúvidas que vocês tenham a respeito do tema. Obrigada mais uma vez. Eu é que agradeço, Ana Cláudia, a sua exposição, foi ótima. A primeira vez que eu ouvi sobre essa temática foi em 2015, com algumas alunas da UFMS de um outro campus, é o campus de Três Lagoas, que elas estavam fazendo algumas pesquisas. E nós fomos, então, buscar quais eram as doutrinas, artigos jurídicos, o que existia a respeito. E no ano subsequente, eu tive a grata satisfação de receber um livro seu lá na Mackenzie. Então, você não se recorda, mas eu conheci você na Mackenzie no grupo de pesquisa do professor Ismânio. E você, então, me presenteou. Que linda! Você está no mudo. Isa, você está no mudo. Perdão. Aqui o livro de 2016, né, da professora Ana, para quem não conhece, trata sobre a questão das empresas, direitos humanos e gênero, né? Então, assim, é uma temática que a gente imagina que algumas pessoas nem imaginam que ela exista, mas que ela está super em voga, como eu falei no início, né, antes da sua exposição. E com relação a ela, a professora Flávia, da Unesp de Franca, ela questiona como estão os cumprimentos dos ODS pelas empresas nessa época da pandemia, e se elas estão conseguindo cumprir, principalmente aqui no Brasil, né, diante da nossa realidade, porque você comenta na sua exposição ao final que a gente tem um grande número de pequenas e microempresas, e essas ODS, elas não são apenas direcionadas para as grandes empresas, para as transnacionais, multinacionais. Então, a pergunta da professora Flávia. Olha, só vou pedir se você pode repetir brevemente por um motivo, professora Isabelle. Primeiro, eu fiquei felicíssima que você falou, você já me deu o seu livro. Eu falei, gente, que alegria. Uma coisa que eu queria antes falar, eu coloquei aqui no chat privado, porque eu não sei como é que funciona, que tem um private chat aqui, depois tem os comentários, né? Eu coloquei aqui no chat privado o link do meu livro novo. Então, você falou do livro Empresas, Direitos Humanos e Gênero, e eu lancei um livro novo na semana passada sobre responsabilização de empresas por violações de direitos humanos. E aí eu estava procurando aqui o link enquanto você falava. Desculpa, você pode repetir brevemente a pergunta, bem rapidamente? Na época de pandemia, né? Tem outras duas perguntas ainda para você. Então, a primeira a ODS na pandemia, né? Isso, como estão os cumprimentos das ODS pelas empresas na época da pandemia, se elas estão conseguindo cumprir aqui no Brasil? Tá. Bom, vou responder então a Flávia. Flávia, professora Flávia, muito obrigada, então, principalmente aqui no Brasil, né? Bom, a gente tem visto que... E aí eu vou falar de mundo e Brasil, tá? Quando a gente fala sobre a pandemia e a recessão econômica, essa recessão econômica, ela é global, né? Então, ela não é só do Brasil, é óbvio que a gente está sentindo os impactos no Estado brasileiro, isso é claro, evidente, mas também ela tem aí impactos no mundo todo, né? Então, essa recessão econômica gerada a partir da pandemia, ela é uma realidade em todos os estados. No Brasil, que já estava vivenciando aí problemas econômicos nos últimos anos, né? Independentemente de questões de governo, política, eu não estou nem adentrando nisso, estou apenas dizendo que a realidade a pandemia certamente afetou o setor econômico nacional. E, infelizmente, né, apesar dos arranjos, das tentativas para conseguir
né, a situação empregatícia na sociedade brasileira, a gente tem visto aí números crescentes de desemprego, né? Pensando em planeta como um todo, a gente tem aí mais de 150 milhões de desempregados. Então, no Brasil, essa realidade também ela acontece, né? Esses são dados da OIT. Quando a gente pensa em cumprimento dos ODS pelas empresas na época da pandemia, eu acho que a gente acaba tendo um problema, e eu até discuto isso com as minhas alunas, meus alunos do grupo de estudos, né? E acho que a sua pergunta, ela também está direcionada um pouco com isso. O que a gente faz? O que a gente pensa primeiro quando a gente tem o imperativo de sobrevivência? Não estou dizendo que é certo descumprir os ODS, mas estou fazendo uma provocação, né? As empresas, elas têm um imperativo de sobrevivência. Será que elas deveriam reconhecer também, né? E aí essa é a minha provocação, que esse imperativo de sobrevivência delas também deve perpassar a ideia de sustentabilidade? Eu acredito que sim, né? E eu até lembro das palavras de um aluno, né? Provavelmente nós não iremos conseguir alcançar nesse prazo. Mas eu faço esse comentário porque eu lembro de um aluno no grupo de estudos, logo que começou a pandemia, o Matias, muito querido, né? E que o Matias comentou o seguinte, ele falou assim: professora, eu acredito que nós estamos vivenciando a pandemia hoje justamente porque as empresas e a sociedade como um todo, elas negligenciaram a aplicabilidade desses imperativos de sustentabilidade, né? Então, não é à toa que nós estamos onde estamos hoje também. E eu concordo muito com ele, e eu acredito que as empresas brasileiras, elas precisam observar os ODS, justamente também para elas conseguirem se reinventar nesse período, e buscando efetivamente essas mudanças, né? Trazer as mudanças que estão previstas na Agenda 2030. Então, sinceramente, eu vou dizer para você com a minha visão, né? A partir das pesquisas que eu venho realizando. Não, né? E independentemente do período de pandemia, tá? Então, não, a gente acaba vendo que o discurso, ele não se alinha à prática, né? Por inúmeros motivos, que a gente precisaria de mais tempo para conversar. Acredito, assim como você, Flávia, que os ODS muito provavelmente não, essas metas, muito provavelmente não serão atingidas até o ano de 2030 se a gente não mudar o nosso mindset em relação a essa aplicação holística dos ODS. Perfeito, professora. Ainda temos outras duas perguntas, uma da Carol Carvalho. Ela questiona de que forma os microempreendedores podem aplicar as ODS, tendo em vista a realidade brasileira, tanto no campo financeiro quanto na ausência de conhecimento sobre o tema. Então, essa é uma pergunta. E uma outra pergunta é do Vinícius Moura. Além de outros, quais são os outros mecanismos, além da cooperação internacional, que se fazem relevantes para que vejamos a real adoção das ODS pelas empresas? Perfeito. Bom, muito obrigada pelas duas perguntas, duas pessoas muito queridas, a Carol e o Vinícius. Beijo para vocês, né? O Vinícius super querido, beijo, querido, você é um querido. Né, mas respondendo as duas perguntas aqui. A pergunta da Carol, no primeiro momento: microempreendedores não só podem, como devem aplicar os ODS, tendo em vistas a realidade brasileira. É isso que a gente está tentando desenvolver agora no nosso grupo de estudos, Carol, que é justamente a perspectiva de que pequenas medidas, né, muitas vezes elas trazem grandes impactos, né, e que numa realidade de uma microempresa, há certamente medidas relacionadas à criação de uma cultura sustentável que podem trazer a diferença no médio e longo prazo. Então, é o que a gente tem desenvolvido agora no nosso grupo de estudos. Em breve a gente vai lançar um e-book nesse sentido. Então, podem e devem, a partir da criação de uma cultura, de uma observância dos objetivos de desenvolvimento sustentável e das suas metas, e tentar compreender onde, em pequenos gestos, é possível fazer uma grande diferença. Já respondendo Vinícius, além da cooperação internacional, creio eu que é o conhecimento e a educação mesmo, né? Então, é por isso que a gente tentou atacar esse problema a partir da universidade, né, como uma forma de conseguir conscientizar também as pessoas por meio da clínica jurídica e por meio do grupo de estudos com a criação desse e-book, né? Porque eu acredito que a cooperação, ela é fundamental, obviamente, essa pergunta, claro, tem tido, mas também na nossa frente da academia, né, a gente precisa sair dos muros da universidade e levar esse conhecimento para as pessoas que estão lá trabalhando realmente. Então, até respondendo também a pergunta da Carol, elas têm uma grande conexão, né? Quando a gente pensa em educação para os ODS, a gente consegue desmistificar a ideia de que eles devem tão somente ser aplicados por estados ou empresas.
a gente consegue não só desmistificar o assunto, mas também aproximá-los da realidade da sociedade, que acaba entendendo que eles não são, é ONU, não sei o que lá, imagina, não tem nada a ver com isso, né? E mostrar como a aplicabilidade deles tem total relação com a nossa realidade cotidiana. Nós estamos com o tempo um pouquinho avançado e já está o professor Silvio, aqui a professora Flávia, também aqui online para o próximo painel, e eu coloquei aqui para você, professora Ana Cláudia, um questionamento da Morena Pérez, que você pode responder depois para ela, não sei se ela é sua aluna na presbiteriana Mackenzie, caso seja, isso já facilita, e aí você pode responder, deixei aqui por escrito, tá? E eu tentei colocar o link do seu livro nos comentários, mas eu não consegui. O dos comentários para o privado é possível, do privado para os comentários já entendi que não é. Mas eu passo então para os alunos que têm interesse no livro da professora Ana Cláudia Cardia Achabayan, que o livro dela é da editora Lumen Iuris, tá? Direito Internacional, Transterritorialidade, agora de 2020. Então, é só vocês acessarem lá o site da Lumen Iuris e procurar a obra Direito Internacional, Transterritorialidade, no nome da professora Ana Cláudia Ruicárdia, que vocês vão ter acesso, né, e poder adquirir. E até, professora Isabelle, um último comentário, muito rapidamente. Essa minha obra já responde, em certa medida, a pergunta da Morena. Então, Morena, se você quiser entrar em contato comigo também, se tiverem, né, eu tenho também lá o Instagram, vocês podem falar comigo também. Deixei aqui no chatzinho, prof.anacardia, né, e aí eu também posso responder essa pergunta com muita alegria, e o meu livro também traz boa parte dessa resposta. Bom, o suporte aqui, né, conseguiu inserir, então, aqui no grupo, tá, dos comentários, o que eu tinha falado, então deu certo. E aqui eu me despeço, então, de você, professora Ana, me despeço também do professor Silvio, que acaba de conhecer, professora Flávia, da Unesp, tá bem? Um prazer imenso, e que a gente possa se encontrar aqui em outros painéis, nesse evento que tá maravilhoso, né? Foi feito com muito carinho, com bastante dificuldade diante da nova realidade, mas que não está devendo em nada ao que foi feito em anos anteriores presencialmente. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Professora Isabelle, muito obrigada mais uma vez pela mediação. Espero, então, nos reencontrarmos em breve, passando essa pandemia maluca. E muito obrigada. Assim espero. Não estou indo a São Paulo por isso, mas assim espero em breve poder viajar e reencontrar os colegas lá também. Assim esperamos, assim todas e todos esperamos. Gente, muito obrigada mais uma vez por tudo, obrigada pela organização do evento e até mais. Aproveitem que o congresso está realmente fantástico. Tchau, tchau. Tchau, tchau.